brevemente assim um pouco bem em linhas gerais assim minha história. Na verdade, eu sou designer de formação, tá? Tá? Desculpa. Então, eu sou designer de formação, formado pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente, eu estou no terceiro ano no doutorado de Engenharia Civil, com concentração na área de estruturas. E minha paixão pelas estruturas, ela inicia trabalhando no laboratório do professor Ripper no final da década de 90. Né? Então, o Ripper, ele provocava os alunos, o Ripper é um professor do curso de design, a PUC, né? Na época a gente chamava de desenho industrial, e o Ripper fazia provocações para a gente no sentido de por que o arquiteto pode pensar, o Ripper é arquiteto de formação, né? Ele fala por que o arquiteto pode pensar um objeto e o designer não pode projetar um objeto de arquitetura. E com essa provocação, ele introduziu a gente no universo da arquitetura experimental. Depois alguns dos aspectos de engenharia que envolvem o bambu. O bambu é um material, é um biomaterial com características muito especiais e que, na verdade, é um material que não está, assim, todas as ferramentas para compreensão do bambu como material de construção civil, elas não estão dadas. Então, na PUC, liderados pelo professor Gavani, foi fundado o GMTank, né, dentro do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, que é um laboratório, que é um grupo destinado a conhecer as propriedades físicas e mecânicas do bambu, e o LIUD, que é um laboratório coordenado pelo professor Ripper, vinculado ao Departamento de Arte e Design, que é um laboratório voltado para a construção e aplicação de arquitetura experimental em objetos de design. Né? Então, assim, com essa formação, eu trabalhei, quando eu me formei, com uma estrutura de bambu Tensegrity, né, de tensão integral. E em 2002, eu fiquei trabalhando como professor pelo SENAC, no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu fundei a empresa Bambutec, e a gente fundou a Bambutec com o desejo e com a ideia de aplicar e acessibilizar as estruturas de bambu Brasil afora. Bem, a gente tem uma situação particular, produção aqui sobre a forma como a gente vê. Né? O Brasil é um país em desenvolvimento e numa situação similar à nossa, a gente tem vários outros um fato que se coloca NADs, principalmente as grandes metrópoles no Brasil, elas são formadas por regiões que eles chamam de regiões lunares. E, Mário, eu acho que deu uma caída. Você está no mudo. Vocês estão vendo a imagem? Para vocês? Deu uma
deu uma caída, assim, a imagem sumiu antes de sumir sua fala cortou bastante, assim. Quando você estava falando das Tá. Agora, cidades, a imagem. agora estamos vendo. Perfeito. Vamos tentar aqui. Não, lógico. Vamos lá. Então, o professor Milton Santos ele fala que assim, as grandes metrópoles no Brasil e na América Latina elas são formadas por um processo desigual. Então, você tem regiões luminosas da cidade e regiões que ele vai chamar de regiões opacas. As regiões luminosas seriam as regiões onde chega o capital, os serviços, as infraestruturas, e ao mesmo tempo em que chegam esses avanços que são compatíveis com países desenvolvidos, a gente tem uma grande produção de desigualdade que acontece em escala muito maior no processo de metropolização das cidades. Então, na verdade, eu acho que enquanto arquitetos e profissionais que trabalhamos com a tecnologia da construção e com a construção do espaço, a gente precisa ter consciência dos processos que hoje regem as grandes cidades brasileiras, as médias cidades brasileiras, as pequenas cidades brasileiras, para que a gente possa ter uma atuação mais consciente e responsável. Na verdade, outro aspecto que é muito notável é que grande parte dos problemas ligados à produção do espaço urbano, ela não cabe só aos técnicos, ela cabe também ao poder público e aspectos sociais que são decisivos para garantir a provisão de serviços e de um bem-estar para as populações. Então, na verdade, a gente só vai ter um amplo desenvolvimento do país, podendo se tornar um país desenvolvido, no momento em que a gente tiver o social e a técnica caminhando de mãos dadas. Bem, então a gente vê que as metrópoles, as grandes cidades no Brasil são regidas por um processo de urbanização caótica. Na verdade, essas imagens de comunidades no Rio de Janeiro, elas mostram a sagacidade e a capacidade adaptativa do homem comum que realiza verdadeiras proezas, né, como a construção dessas morrarias do Brasil, só que ela é carente de determinados aspectos. Hoje, a gente verifica esse processo de urbanização caótica que vem gerando grandes problemas ambientais, como a impermeabilização excessiva do solo, a construção de casas muito próximas uma das outras, a modelos urbanísticos e modelos arquitetônicos que não são apropriados para o clima tropical brasileiro, ou seja, uso excessivo de concreto armado, uso excessivo de materiais que retêm o calor. Então, é muito importante nós, enquanto arquitetos, engenheiros civis, designers, pensemos que materiais seriam apropriados para o clima tropical brasileiro. Mário, só um retorno que quando a gente voltou a imagem, ela não está em tela cheia, não sei se... Perdão. Não, só tranquilo, só para... Perdão. Tranquilo, ótimo. Tá. Sérgio, me interrompe sempre que precisar, tá? Você fica à vontade, me interrompa sempre que precisar. Então, outro aspecto que vem muito amalgamado com a urbanização e com os processos relacionados à construção civil é a produção de lixo. Então, hoje a gente tem consciência que todo objeto, em algum momento, ele vai parar no lixo. Então, se colocam algumas questões importantes, que são as seguintes: como pensar objetos cujo ciclo de vida seja circular e seja onde o objeto, quando é cessado o uso, a arquitetura, as estruturas, quando cessado o uso, a forma seja cessada, e
os materiais envolvidos na construção desses objetos sejam reincorporados ao ambiente. Eu acho que essa é uma questão premente dos dias de hoje. Nós, enquanto projetistas, nós temos que pensar muito seriamente nessas questões e assim, é uma provocação que eu faço para os participantes aqui da palestra, né? Paralelo a isso, a gente vai vendo fenômenos ligados ao aquecimento global, e eu sou morador da cidade de Petrópolis, e há menos de 2, 3 meses atrás, a gente viu uma das maiores catástrofes na cidade. Petrópolis é uma região vulnerável do país, porque, na verdade, foi edificada em morrarias na Serra do Mar, numa região que é um entroncamento de rios, mas a gente vem percebendo que os fenômenos climáticos extremos eles vêm causando problemas e se acentuando progressivamente. Na verdade, a gente vai ter que rever as nossas formas de projetar, porque, por exemplo, um exemplo relacionado à parte de construção civil. Antes, a norma da Cartilha Brasileira de Ventos, a NBR 6183 ou 6123, que são as forças devidas aos ventos em edificações, elas recomendam velocidades específicas de vento para ventos que ocorrem a cada 50 anos. Então, a gente projeta, tendo em base esses ventos, que são ventos muito fortes, de acordo com as isopletas de cada região do país. A gente vem percebendo, assim, na minha experiência como projetista, eu já vi várias ventanias de mais de 100, 110, 115 km por hora. A gente tem enfrentado ventanias dessas com construções leves, e a gente precisa treinar os alunos, precisa treinar os profissionais para a resiliência e para que os projetos que vêm sendo desenvolvidos, os alunos que vêm sendo formados nas universidades, sejam preparados para essa transição para a resiliência. No momento, a gente não tem um projeto pedagógico claro que nos leva à preparação de projetistas, levando o cenário de aquecimento climático e de condições climáticas extremas. Então, a Agenda 2030 da ONU, na verdade, é excelente, feita por um grupo de especialistas. Os objetivos são excelentes, mas se a gente for observar esses objetivos aqui numerados de 1 a 17, erradicação da pobreza, erradicação da fome, bem-estar, boa saúde e bem-estar, qualidade na educação, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, nenhum desses objetivos a gente conseguiu atingir no mundo. Então, assim, tem algo errado em curso, e nós, enquanto projetistas, junto com as áreas que tratam da área social, precisamos trabalhar de maneira integrada a poder, de forma a dar uma resposta para a sociedade com proposições criativas e de maneira a fazer essa transição. Então, agora eu inicio o primeiro módulo da apresentação do bambu como material de engenharia, propriamente. Sérgio, eu só queria saber, para me programar, quanto tempo eu vou ter disponível. São 7h30 agora, quase 7h30. Eu tenho até que horas? Até 8 horas, assim? Não, você pode até... A nossa palestra vai até às 21h. Vocês vão até às 21h? A gente fica com esse, vamos dizer assim, esse horário um pouco mais dilatado, né? Então, você pode fazer sua exposição com calma, e aí a gente tem depois, ao final, como você mesmo adiantou, o espaço para perguntas. Perfeito. Não, então tá ótimo. Então, assim, eu já comecei meio aqui no vapor, né? Como tem bastante conteúdo que eu quero trazer para os alunos, mas então vamos lá. Então, esse foi o trabalho que foi iniciado pelo professor Cosnol Gavani, no Departamento de Engenharia Civil da PUC, que trata do bambu como material de engenharia. Então, essa imagem mostra a distribuição geográfica do bambu no mundo, e tem um aspecto muito interessante, que o bambu ele nasce prioritariamente no hemisfério sul do mundo, justamente no hemisfério onde
a gente tem as maiores disparidades sociais e desenvolvimento humano e técnico. Então, a gente tem, se apresenta no hemisfério sul um material de construção leve, renovável e com propriedades físicas e mecânicas interessantíssimas e que pode ser um grande aliado na transição para a sustentabilidade. Para mim, é importante falar sobre essa palavra, sustentabilidade, que ela está muito em voga hoje, e a gente mesmo usa muito essa palavra, mas, na verdade, essa palavra a gente começa a ouvir durante a Rio 92, eu era um garoto ainda, e eu me lembro que eu fiquei muito impactado, foi a primeira vez que a gente ouviu falar sobre ecologia. Né? O Tom Jobim já tinha proposto a palavra ecologia, foi um dos precursores do termo, mas a gente começou a ouvir a palavra ecologia só depois da Rio 92, que aconteceu no Aterro do Flamengo e no Rio Centro. Né? E o termo desenvolvimento sustentável ele foi incorporado pelas grandes multinacionais de maneira a propor uma lavagem verde. Né? A utilização do termo, hoje em dia, qualquer multinacional, ela é sustentável, porque ela, na verdade, cumpre determinadas metas, determinados objetivos protocolares, e eles continuam a fazer a sujeira e a superexploração dos recursos naturais, como sempre foi feito. Então, na verdade, o bambu é um material abundante, que apenas catalogadas existem mais de 1.200 espécies. Então, na verdade, é um material que se apresenta muito de uma maneira muito interessante hoje no Brasil, mas eu preciso reforçar que o bambu é um material que precisa se ter cuidado com o bambu. É um material que muitas espécies de bambu no Brasil são nativas. Então, elas estão dentro de ambientes florestais preservados. E a gente precisa fazer todo esse trabalho de reconhecimento das espécies, catalogação das espécies e utilização das espécies para o desenvolvimento da indústria da construção civil de maneira gradual e responsável. Hoje, a gente não pode pensar em construir, por exemplo, a gente vira e mexe, recebe assim, ideias de arquitetos e construtores querendo fazer amplos programas habitacionais com bambu em comunidades, em grandes comunidades do país, e, na verdade, eu sou muito cético nessa hora, e eu falo assim, então a gente tem que começar plantando bambu. Porque se você pretende fazer um amplo programa de habitação civil explorando bambu, significa que o seu programa de habitação civil, habitação social, perdão, ele vai ter perna curta. E, na verdade, ele vai servir para movimentar os interesses do capital naquele momento e os interesses eleitoreiros durante aquele período, e depois vai tudo com uma pá de terra por cima, e aí depois inventa-se outra. Então, na verdade, um programa sustentável, que seja sustentável na sua essência, precisa considerar os aspectos ecossistêmicos do bambu. Então, isso, assim, o bambu ele hoje está numa situação especial e que precisa ser reconhecida como especial. Então, assim, na PUC, a gente fez um amplo trabalho de identificação das propriedades estratégicas para o desenvolvimento do país. A gente deu conta de, assim, mais de 40 anos de estudos liderados pelo professor Gavani, a gente deu conta de trabalhar, assim, com algumas das espécies. Mostra o quanto pode ser feito, o quanto a gente precisa avançar nessa área, né? Então, os bambus eles estão divididos em bambus temperados, que são os bambus das regiões subtropicais do planeta. Então, aqui a gente vê na imagem, com essa imagem azul, né, que são áreas da Ásia, do Japão, da China e algumas áreas da África. Né? Os bambus tropicais, nessa imagem C, são os bambus geralmente africanos e asiáticos, que nascem em regiões tropicais extremamente quentes. Né? Os bambus neotropicais são os bambus
da América Latina, da América do Norte, e da América do Norte, da América Central e da América do Sul, né? Incluindo bambus lenhosos. E os bambus herbáceos é uma categoria especial de bambus que se encontra numa situação florestal assim na sua grande maioria, e que são bambus que não vão ter uma utilização para a construção civil, mas sim uma utilização relacionada ao ecossistema e à preservação do meio ambiente. Então, o Brasil é o país da América com a maior biodiversidade de bambus, possuindo em seu território 258 espécies de bambus nativos, distribuídos em 35 gêneros e 2 tribos. Basicamente, essa divisão das tribos, né, Olireae e Bambuseae, ela é uma divisão de acordo com a morfologia da planta. Então, os bambus herbáceos são os bambus que são esses bambus que são bambus que têm uma característica arbustiva, não são bambus que têm um colmo apropriado para a construção civil, né? E os bambus da tribo Bambuseae, que são os bambus lenhosos, são os bambus que podem sim ser aplicados para finalidades construtivas. Então, aqui a quantidade de gêneros e espécies de cada uma dessas tribos. Muitas vezes a gente ouve, a gente se engana com essa confusão entre madeira e bambu. Na verdade, o bambu ele é diferente da madeira em sua morfologia, apesar de apresentar a sua constituição biológica com os mesmos materiais. Ou seja, eles possuem parênquima, eles possuem fibras celulósicas, eles possuem epiderme. Então, assim, a constituição deles é muito parecida do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista morfológico é diferente. Enquanto a madeira cresce no sentido axial, ou seja, longitudinal, e no sentido transversal, radialmente, ou seja, a madeira cresce nos eixos X, Y, Z, o bambu ele apresenta crescimento apenas no sentido longitudinal. O bambu já nasce da terra com o seu tamanho definitivo, funcionando como um telescópio de luz, como essa imagem que a gente pode observar do professor Oscar Reinaldo Lopes. Então, assim, mas você fala, então o bambu você planta e ele já nasce no tamanho final? Não. Na verdade, uma floresta de bambu, até ela se tornar uma floresta madura para fornecer bambus adultos, ela demora, em média, 20 anos se cultivada em condições físicas e ambientais propícias, né? De 15 a 20 anos. Ou seja, é uma planta, o bambu está no Guinness Book, é o vegetal de crescimento mais rápido do planeta, mas ele também ele precisa do tempo necessário para o seu crescimento. Comparativamente com outras florestas renováveis de pino, de eucalipto, por exemplo, o bambu ele tem um crescimento mais rápido do que todas essas florestas. Acrescentando o dado que o bambu você planta os rizomas, que é essa imagem que a gente vê abaixo da terra. Uma vez o rizoma plantado e bem implementado no terreno, ele começa a produzir novos rizomas e novos colmos anualmente e pode ser utilizado para varas de diâmetro menor a partir do 5º ano, chegando ao seu auge de maturidade entre o período de 15 a 20 anos, se tiver as condições adequadas. Na verdade, esse é um dado que é um dado conservador, porque eu não quero ficar aqui falando só as maravilhas do bambu. A gente tem que eu tenho a obrigação, como pesquisador de bambu, de colocar que o bambu é um material sensível e que precisa de determinados cuidados. Então, a morfologia dos rizomas, ele apresenta basicamente 2 tipos de hábito, que vocês, andando por Belo Horizonte, vocês podem perceber bambus que formam touceiros, ou seja, que tem o rizoma paquimorfo,
né, que forma touceiras, ou seja, um colmo nasce próximo do outro, né, sempre crescendo em sentido radial, né, a plantação, mas mantendo essa característica entouceirante. E a gente vê também em algumas morrarias dos bambus caniços, os rizomas leptomorfos, que são os bambus que formam florestas. Ou seja, o rizoma ele tem uma capacidade de caminhar pelo terreno, gerando novos colmos anualmente e caminhando avante no terreno. Gente, eu não sei o que está acontecendo, desculpa. Eu ia falar justamente isso, para você sair da tela cheia, que aí fica mais fácil você... Bem, então, na PUC do Rio, a gente vem realizando uma abordagem multi-escala da pesquisa com bambu, que vai desde a sua escala. Na verdade, na PUC, a gente tem, assim, os departamentos de química chegam a trabalhar na escala atômica do material, mas nós, enquanto pesquisadores da área de arquitetura, design, engenharia civil, a gente trabalha principalmente com as escalas macro, meso e microestrutura. Tá? Então, na verdade, essa abordagem multi-escalas ela é muito importante na compreensão do bambu como material de engenharia. Então, essa é uma característica dos diafragmas do bambu, que é a anastomose dos colmos, ou seja, a única parte do colmo onde nós verificamos fibras transversais é na região dos nós. A gente pensa, os nós são um reforço para o material. E é muito interessante essa parte, porque na escala macro, de fato, os diafragmas são um reforço para o material. Mas já na escala micro, os diafragmas são um ponto de fragilidade do material. Então, na verdade, mostra como essa abordagem e essa leitura em diferentes escalas, ela pode ela pode ser importante para a gente na identificação e no conhecimento do bambu como material de engenharia. Né? Então, nós dizemos que o bambu é um compósito vegetal funcionalmente graduado. Como a gente pode observar nessas imagens, na base, a gente verifica que o bambu tem uma maior parede. Né? Na parte intermediária do colmo, ele tem uma parede que fica, assim, a seção transversal da parede a seção transversal, ela fica entre a base e o topo ele vai ter uma seção mais delgada. Além dele ser um vegetal funcionalmente graduado na sua forma, ele é um vegetal funcionalmente graduado na constituição da sua matéria. Então, o que significa isso? Significa que o bambu... Não sei o que está acontecendo aqui. Será que eu saio e volto à palestra, Sérgio? É engraçado, o PDF não está estabilizando? Será que eu vou pro PowerPoint dele? Cara, se quiser, pode ser, porque aí você se preocupa, né? Exatamente. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui.
Então, vamos tentar aqui com o PowerPoint. Vamos ver se ele vai dar esse problema. Não sei o que aconteceu. Então, a gente nota que a matéria do bambu ela é uma matéria funcionalmente graduada. Então, se a gente perceber na base, a gente vai ter uma menor incidência de fibras e uma maior incidência de parênquima, né? Que é um material, uma espécie de um material esponjoso que une fibras e feixes vasculares. À medida que você vai se aproximando do topo da planta, você vai vendo uma gradação e uma maior concentração de fibras e uma menor quantidade de parênquima. Então, à medida que o bambu se aproxima do topo, ele apresenta uma maior quantidade de fibras, mas essa quantidade ela é compensada por uma seção transversal menor. Então, na verdade, o bambu é um material inteligente, fabricado pela natureza, capaz que ao longo de milhares de anos se desenvolveu para cumprir as funções ambientais nas quais ele foi submetido. Então, a gente observa, por exemplo, que a parte do meio do bambu, em ensaios mecânicos, ela é a parte que é mais resistente à tração do bambu. Já a parte do topo, a parte superior do pombo, ela é a parte que é mais resistente à flexão, por exemplo, justamente porque é no topo em que ele recebe os maiores carregamentos de vento. Então, na verdade, assim, o bambu ele tem essas características que são fascinantes para nós que pesquisamos eles. Então, a gente cada descobrindo novas coisas sobre esse material. Um trabalho super importante dos professores Nogata e Takahashi, ele mostra a mecanosensibilidade e modelagem adaptativa do tecido do bambu quando submetido a forças externas. Então, esses professores do Japão, eles fizeram um trabalho muito interessante que eles equiparam pombos de bambu com espécies de eletrodos e submeteram o bambu a forças dentro do laboratório, a tensões, né? Tensões de tração e tensão de flexão, se eu não me engano. E eles perceberam que o bambu ele gera sinais fotoelásticos à medida em que ele é solicitado mecanicamente. Então, eles provaram, através de testes de laboratório, na verdade, um aspecto importante desse trabalho é que eles utilizaram bambus recém-colhidos. Então, o bambu, à medida em que ele é solicitado mecanicamente, um bambu recém-colhido, eles identificaram a geração de sinais fotoelétricos, que depois foi associado com a capacidade dele gerar material exatamente onde ele é solicitado. Ao passo em que o bambu não vai mudar o diâmetro da parede dele, ele vai o diâmetro externo dele, ele vai aumentar a sua parede nas localidades onde ele é mais solicitado mecanicamente, por exemplo, a exemplo dos carregamentos de vento. Então, nessa imagem, a gente vê a gradação, né, da macro para a mesoestrutura do bambu. A mesoestrutura a gente chama a estrutura da seção transversal, né? Essa imagem, então, essa imagem à esquerda mostra para a gente. Não sei o que está acontecendo. Então, essa imagem, desculpem, pessoal, essa imagem da mesoestrutura mostra. Eu vou tomar a liberdade, Sérgio, de sair da tela cheia. Beleza, não. Porque eu estou achando que assim, desse jeito eu vou conseguir um resultado melhor. Não, tranquilo, tranquilo. Até no PowerPoint avançou, né? Eu não sei o que está acontecendo. Desculpem, gente. Não, que isso, não vai ter problema nenhum. Tá bom? As fotos também estão grandes, então não tem perda, não. Tá bom. Então, eu estava falando da mesoestrutura, né, que é essa escala da seção transversal. Então, aqui esses pontinhos marrons escuros, essa aqui é a variedade. Mário,
Eu não sei se para todo mundo, mas para mim eu tô preso no slide lá de patologias associadas ao bambu, assim. Tô vendo dinoderos. Tá. Agora você está vendo essa imagem número 18? Para mim não, ainda tô na tenta sair de tudo. Não sei, o Gabriel, tá travado para você também? Assim. Tá. Eu não sei se... Vamos tentar aqui com esse PDF desse jeito. Vamos lá. Mas você... isso. Agora sumiu e eu acho que agora vai voltar. Acho que agora vai dar tudo certo. Aí voltamos lá para macro, meso e micro. Vamos contar aqui. Outra hipótese que eu posso tentar também é não compartilhar a tela e compartilhar o arquivo. Talvez seja isso também, né? Está mutado, Sérgio. Obrigado. Muito 2020, né? Mas eu acho que você pode ir nessa sequência, porque aqui parece que quando não está na tela cheia, tá indo de boa, né? Tá, então vamos lá. Vamos tentar. Pode mandar. Então, na mesoestrutura, essas imagens assim, marrom escuras que a gente vê são as fibras do bambu. As fibras do bambu, elas envolvem os feixes vasculares. Ou seja, os feixes vasculares são elementos vazios dentro do colmo. E nos feixes vasculares é onde a gente identifica o transporte de seivas. Então, quando a gente vê, além do bambu, o fato dele ser oco, dele ter o seu interior oco, a gente percebe que a matéria do bambu também é oca, porque ela é composta de uma série de feixes vasculares que tem a função de nutrição da planta. Então, a gente vai dar mais um zoom aqui na microestrutura do bambu, né? Na micro e na nanoestrutura do bambu. Então, aqui a gente tem uma imagem do professor Walter Lise acima, que mostra os feixes vasculares envoltos pelo tecido de esclerênquima, que é o tecido das fibras, né? Então, os feixes vasculares, na verdade, assim, o bambu tem uma complexidade muito interessante, porque quando a gente fala em feixes vasculares, nós estamos falando de dois tipos de feixes vasculares, que são o xilema, que é dividido no metaxilema, que são esses dois vasos grandes que transportam protoxilema, que é esse pequeno vaso aqui, que na verdade é responsável pelas seivas das raízes para o topo da planta, enquanto durante os primeiros estágios de crescimento do bambu. E a gente tem o floema. O floema são vasos que transformam uma seiva mais elaborada, que são açúcares, principalmente açúcares, que são transformados, né, que são, na verdade, a palavra de biologia certa não é uma transformação, mas é uma assimilação da energia solar, e essa energia é assimilada na forma de açúcares, então ela é levada do topo para baixo da planta. Então, quando a gente vê um bambu vivo, a gente nota que tem um fluxo intermitente de seivas da base para o topo e um fluxo de seivas do topo para a base em regime permanente. Esse fluxo ele vai cessando à medida que o bambu vai envelhecendo, como a gente vai ver um pouquinho depois. Então, nessa imagem dos professores Yousefian e Rabar, a gente vai dando um zoom nas fibras do bambu e a gente vai vendo assim, a unidade que conforma a fibra do bambu. Então, a gente vai perceber que o bambu ele é formado por microfibrilas celulósicas, como a gente vê nessa imagenzinha aqui dentro, ou seja, as fibras é como se você fosse aumentando em escala e fosse percebendo cada vez mais coisa à medida que você vai se aproximando da nanoestrutura do material. E as fibras a seção transversal das fibras numa escala nanométrica, ela tem essas seções transversais, como a gente vê
aqui, né? São seções mosangulares, né? Até a gente chegar na escala do Angstrom, que é uma escala atômica. Muito bem. Então, aqui a gente nota a estrutura de lamelas no domínio do esclerênquima. Tem um aspecto interessante, que à medida que o bambu envelhece, ele vai gerando a deposição de lamelas ao longo do tecido das fibras. Então, essas são imagens observadas no microscópio eletrônico de transmissão, que mostra o aumento das lamelas de esclerênquima à medida que o bambu envelhece. E essas imagens do professor Walter Lise mostram um bambu jovem, onde a gente encontra 1 a 3 lamelas, e à medida que o bambu vai envelhecendo, o lumen, que é o vazio da fibra, ele vai ficando menor, e a quantidade de material que vai se depositando no entorno do lumen, ela vai crescendo. Então, na verdade, todos esses aspectos vão acabando sendo muito interessantes para a gente que pesquisa bambu, para a gente compreender as propriedades mecânicas desse material e a gente poder fazer um uso correto dele como material de engenharia. O envelhecimento do bambu também apresenta um aspecto particularmente interessante, que é que nessas imagens feitas pelo professor Walter Lise por Weiner, o bambu de 1 ano, eles não notaram a ocorrência de amido no domínio do parênquima. E já bambus de 12 anos cortados e observados, recém-cortados, foi observada a deposição de amido, o que mostra que os processos metabólicos eles ficaram mais lentos no domínio do colmo ao longo dos anos, logo começou a haver a deposição de amido. Mostra que um bambu ele continua vivo, mesmo depois de ter sido considerado morto dentro da plantação. Isso é um aspecto especial que vai apresentar algumas características interessantes também. Então, nesse trabalho feito pelo professor Gavani, mostra a variação do módulo de elasticidade do bambu e a variação da resistência à tração de diferentes espécies do EV, que o bambu, essas diferentes espécies estudadas, ela apresenta o seu pico de resistência num período, na idade de 3 anos. Isso mostra que o material com 3 anos ele está no auge da sua viçosidade e da sua resistência. Então, sempre, assim, isso é um ponto mais ou menos comum entre os cientistas, que o bambu ele atinge o auge da sua resistência mecânica aos 3 anos. Porém, o bambu ele tem o auge da sua resistência mecânica, mas ele não está, para determinados usos, como material de construção, ele não está devidamente preparado para um uso como para construção civil, por exemplo. Então, assim, no nosso caso, a gente recomenda que sejam utilizados bambus com 5 anos de idade para construção. Ele vai ter uma pequena perda no pico do módulo de elasticidade, uma pequena perda no seu pico de resistência à tração, porém, ele vai ter um maior ganho de durabilidade. Então, quando a gente trabalha com bambu, a gente que é um trabalho feito pelo professor Luiz Eustáquio Moreira, né, da UFMG, nosso colaborador de longa data, sobre as propriedades mecânicas do bambu. Então, aqui mostra alguns ensaios feitos pelo Luiz na UFMG, né, que é a tração paralela às fibras, né, mostrando capacidade de absorver tensões entre 100 e 350 megapascal, né? Ao centro, a gente vê testes de resistência à compressão paralela às fibras, onde a gente vai notar aí tensões da ordem de 40 a 100 megapascal, e a resistência ao cisalhamento paralelo às fibras. Eu estou vendo até que a palavra está escrita errado, cisalhamento, mas tudo bem. Que vai mostrar a resistência ao cisalhamento paralelo, podendo resistir tensões de 6 a 12 MPa. Cisalhamento é onde o bambu é mais fraco, que são essas forças cortantes, é onde o material geralmente virou fibra e o parênquima, mostrando uma fragilidade
não é uma força que o bambu gosta de ser submetido. Então, essas aqui são algumas imagens do professor Rodrigo Toledo, da COP, no MAT da COP, também um colaborador nosso, mostrando uma curva de tensão-deformação do bambu moçô de compressão. Então, na verdade, a gente verifica que esse assemelha ao gráfico de tensão-deformação do aço, uma parte onde o bambu ele vai crescendo o carregamento de uma maneira bastante homogênea, até ele atingir mais ou menos 70 MPa. Né? A partir do momento em que ele atinge 70 MPa, entre 70 e 80 MPa, a gente nota o escoamento do material e a falência do material. Então, esse é um trabalho que está sendo feito, realizado pelo professor Rodrigo Lacoque, né? Bem como o estudo das propriedades do bambu submetido à flexão. Então, esse é um ensaio de flexão de 3 onde o bambu moçô está sendo submetido a esses esportes, mas o movimento do bambu na linha neutra, né? E que ele está rompendo aqui por força internacional no sentido da normatização do bambu como material de engenharia. A primeira norma técnica foi publicada no ano de 2004, que é a ISO 22157, Propriedades Físicas e Mecânicas do Bambu, que é uma das melhores normas que tem. E depois dessa norma vieram uma série de outras normatizações técnicas também muito boas. Foi seguida a ISO, que tem também um volume destinado ao projeto estrutural. Então, esses 2 volumes da ISO eles foram seguidos da norma colombiana, depois da norma equatoriana, depois da norma peruana, e 2020 saiu a minuta da norma brasileira. Eu digo para quem estiver interessado no bambu, vocês podem observar a norma. Na verdade, ela assim vai apresentar uma série de aspectos que ampliam a credibilidade do bambu como material de construção civil e apresentam E, Mário, deu uma travada. se a partir do momento que voltar, Sérgio. Aí já voltou para mim. Pessoal, vocês estão me ouvindo, gente? Está tudo ok? Sim, tá dando para ouvir novamente. Beleza. Obrigado, Sérgio. Então, essa imagem mostra a plantação da Takeo Cortinas, né, que foi iniciada pelo senhor Takashi Miyazaki, que foi um pioneiro no cultivo extensivo de variedades de bambu no Brasil com potencial industrial. Então, o senhor Miyazaki ele inicia essa plantação que hoje tem aproximadamente 150 hectares na década de 60. O senhor Miyazaki veio fugido da guerra no Japão, né, da Segunda Guerra Mundial, e ele vai, assim, com os recursos que ele tinha na época, ele compra um sítio em Guarulhos e começa a trabalhar como agricultor. E no início dos anos 60, seu Miyazaki ele perde toda uma lavoura dele de arroz que ele tinha nesse sítio e fica assim, passa por sérios problemas financeiros e ele se lembra que no Japão o bambu resistia a fortes geadas. Então ele empreende uma viagem ao Japão, traz uma muda do bambu moçô que ele introduz nesse sítio em Guarulhos e ele vai empreendendo viagens ao Japão a cada um ano, a cada 2 anos, onde ele vai, em cada viagem que ele fazia, ele ia trazendo novas mudas e ele vai montando um bambu garden nesse terreno de Guarulhos, que depois é ampliado para um terreno em São José dos Campos. Então, essa é uma parcela
que a gente tem do Japão no Brasil. É uma floresta fascinante, que são muitos hectares de bambu, com diferentes espécies, né? Mas assim, principalmente 3 variedades, que é o bambu moçô, o Philostachys edris, o bambu ratico, que é o Philostachys nigra, e o Madak, que é o Philostachys, agora fugiu, Philostachys, não é o nigra, Philostachys bambuzoides, né? O Madak. Então, ele cultiva essas 3 variedades estratégicas de Philostachys, que são bambus alastrantes, ou seja, que eles vão ganhando espaço no terreno, introduzindo, obviamente, algumas outras variedades. Né? Hoje, essa plantação já tem 60 anos, né? E é uma plantação de agricultores, né, dessa fazenda, que hoje o sítio é tocado pela Maria Minha Rarada, que é a esposa dela. Então, nós também viemos empreendendo numa escala muito menor o cultivo experimental de bambus estratégicos para diferentes lugares do Brasil, onde eu fui introduzindo no município de Pati do Alferes, diferentes variedades de bambu, tanto exóticos quanto nativos. Então, assim, a gente desenvolveu uma atividade experimental e acompanha essas variedades desde o ano de 2000. Eu vim introduzindo, principalmente de 2000 a 2012, variedades, e hoje o acompanhamento do crescimento desses bambus, e com resultados bastante interessantes. Então, o bambu, ao passo que tem todas essas propriedades físicas e mecânicas fascinantes, ele é um material que tem problema. Se ele é colhido fora de época ou se ele é submetido a localidades extremamente úmidas. Além dos fungos, o bambu também, quando colhido fora de época ou colocado em situações inadequadas de projeto, ele pode ser atacado por insetos xilófagos. Então, aqui são os principais insetos que a gente encontra no Brasil que atacam colmos de bambu secos, geralmente. Então, o Dinoderus minutus, ele, que é a broca do bambu, conhecido como a broca do bambu, ele vai aparecer mais em colmos recém-colhidos, e já o besouro tigre, que é o Chlorophorus annularis, ele vai ter uma incidência maior em colmos secos. Então, o bambu deve ser tratado para que ele possa ser resistente ao ataque desses insetos. Então, basicamente, o bambu, o tratamento dele é dividido em tratamentos físicos e tratamentos químicos. Como tratamentos físicos, a gente tem tratamento com defumação, o tratamento com têmpera superficial, o tratamento com água corrente, e o próprio cura na mata, que é um tratamento, assim, não chega a ser um tratamento, mas é um procedimento muito usado, onde o bambu fica verticalmente na mata por um período de 4 a 8 semanas, né? Esses são os tratamentos físicos comuns. E esse, por exemplo, é um tratamento químico. Na verdade, os tratamentos químicos não são também certeza total de que o material fique imunizado, mas assim, uma série de pesquisas têm sido feitas. Né? Uma das dificuldades de desenvolver um tratamento químico eficaz nos colmos de bambu reside no fato do bambu ter uma composição morfológica com diferentes fases. Ou seja, a gente nota as fibras, os feixes vasculares, o parênquima e a epiderme. Essas diferentes fases desse compósito que forma o bambu, elas apresentam dificuldades para a impregnação uniforme de um produto químico que consiga penetrar ao longo do colmo. Então, assim, uma série de alternativas tem sido estudadas. Eu simplesmente elegi uma alternativa que vem sendo estudada pelo professor Omar Pandolli, do Departamento de Química da PUC, onde
os colmos de bambu estão sendo impregnados por nanopartículas de sais de prata, que são posicionadas ao longo do parênquima do material, e ele fica protegido a um tipo de fungo muito comum em bambus. Esse foi um tratamento que foi iniciado pelo professor Ripper, na PUC do Rio, e que foi continuado por nós, né? Que é um tratamento que a gente conhece por encapsulamento dos colmos. Na verdade, a gente desenvolveu, junto com o professor Ripper, uma manta finíssima de algodão, onde a gente aplica camadas de terra crua, cola branca, e depois uma resina vegetal. No caso, a gente veio usando a resina de mamona, e a gente aplica essa camada finíssima de maneira a proteger o bambu das intempéries. É importante notar que esse é um tratamento feito para a exposição dos bambus a intempéries. Ele não funciona como um tratamento do bambu para insetos, por exemplo, né? Então, na verdade, esse tratamento ele protege o bambu contra, por exemplo, o desgaste das suas fibras quando exposto aos fatores climáticos. Então, esse tratamento ele é inspirado nas casas tradicionais de pau a pique, onde o bambu ele fica dentro da terra crua. E dentro da terra crua, a gente foi perceber nas habitações vernaculares de pau a pique, distribuídas por todo o Brasil, né, do Nordeste que o bambu ele é capaz de durar muitos anos. E algumas igrejas construídas com paredes de adobe armado por bambu, né, no Nordeste, por exemplo, elas remontam aí 80, 90 anos. Então, a gente começa a investigar esse tratamento, essa forma de proteger o bambu, inspirados por esses tratamentos, por essa forma vernacular de utilização do bambu pelo homem popular, que é o pau-a-pique. Então, agora eu vou apresentar algumas imagens do Laboratório de Investigação em Living Design, LILD, do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio, no qual eu trabalho como pesquisador já há muitos anos. Então, aqui são alguns dos protótipos desenvolvidos no LILD, né? E que mostram a pesquisa de estruturas utilizando ligações pontuais e ligações excêntricas, né? Ao longo dos anos, a gente foi pesquisando uma série de ligações para o bambu, né? Desde ligações que conectam o bambu, que são as ligações que a gente conhece por ligações nodais, como essa estrutura geodésica construída na Lagoa de Araruama, no ano de 1995. E, com o passar dos anos, a gente começou a desenvolver outras técnicas que trabalhassem com conexões excêntricas, ou seja, que não apontam para o eixo, né? Que utilizam essa sobreposição das peças. Então, aqui são algumas imagens de resultados do trabalho que vem sendo coordenado pelo professor Ripper no Laboratório de Investigação em Living Design, né? Então, acima, à esquerda, a gente tem a geodésica de bambu tensegrity. Abaixo, a gente vê a ligação que é utilizada para essa geodésica, que são copos do próprio bambu, e são copos que são feitos sob medida para cada peça, e eles têm um pendilhamento na extremidade, no qual é montado um cabo, né? Um cabo plástico. Esses cabos eles montam num sistema pop-up, né? Que ele vai encaixando, formando esse ligamento recíproco, onde uma peça se apoia na outra. Então, esse é um exemplo de uma ligação excêntrica, né? Que eu mencionei ainda há pouco. Ao centro, desenvolvida pelo Flávio Deslandes, né? O Flávio ele vem pesquisando as bikes de bambu já há muito tempo. Esse projeto ele iniciou na graduação, no trabalho de graduação do Flávio, em 1998. O Flávio iniciou a pesquisa dele reproduzindo algumas das ligações
desenvolvidas por Santos Dumont, que são ligações pontuais, utilizando copos de bambu, né? Perdão, copos de aço, né? E esses bambus conectados a esses copos de aço e recebendo tirantes internos. Então, essa bicicleta, inicialmente, ela recebia tirantes internos ao longo de todo o seu quadro, né? Com o passar dos anos, o Flávio foi desenvolvendo novas técnicas e que, inclusive, foram sendo disseminadas pelo Brasil. Essa é uma técnica que utiliza um biocompósito de fibra de cânhamo, né, que é a fibra de hemp, junto com colada por resina de mamona. Então, esse quadro ele foi prescindindo de uma série de cabos de aço e hoje o Flávio ele trabalha com os cabos de aço simplesmente na armação posterior dos cabos, né? E aqui são algumas investigações das quais nós fizemos parte na década de 90, no início dos anos 2000, utilizando essas estruturas rural com poucos recursos. Essa estrutura acima, à direita, é uma estrutura ligada com torniquetes, né, que é uma técnica de construção muito utilizada na Ásia para o bambu. Então, aqui mostra também alguns outros resultados desenvolvidos no Yield, né? Então, no nosso laboratório desenvolveu uma série de ligações, ligações que deram certo, ligações que deram errado. Por exemplo, essas ligações plásticas que a gente vê abaixo à esquerda, apesar de muito interessantes sob o ponto de vista construtivo e da facilidade de montagem, elas são ligações que aprisionam a umidade do bambu, favorecendo o apodrecimento nas pontas do bambu. Então, a gente percebeu que essas ligações elas não eram interessantes para estruturas expostas aos ambientes externos, né? E fomos desenvolvendo. Isso foi um longo trajeto e que, assim, eu acho que vai ficar para um novo momento, assim, entrar nessas particularidades, todos esses estudos de ligações que foi realizado pelo nosso laboratório ao longo dos últimos 30 anos. Então, também uma atenção especial para os andadores, para indivíduos indivíduos portadores de deficiência física e dificuldades motoras. Então, durante muitos anos, o laboratório desenvolveu, junto com o CVI, uma linha de adaptações para esses indivíduos com deficiência física e equipamentos como andadores, deslizadores, para que essas pessoas tivessem uma melhor inserção e objetos adequados para o seu cotidiano. O Ripper, ele, na verdade, tinha uma vontade muito grande de trabalhar com pessoas com dificuldades motoras. Ele falava que o usuário que tem dificuldades motoras, ele não usa um objeto se ele não estiver bom. Quando esse objeto assim, é uma pessoa que dita por normal, que hoje a gente sabe que esse termo ele é ultrapassado, mas assim, uma pessoa que tem a totalidade das suas funções biomecânicas, digamos assim, essas pessoas vão usar, elas se adaptam ao objeto. A pessoa que tem dificuldades motoras, ela não se adapta ao objeto, então assim, o objeto precisa ser bem projetado. Então, esse foi um estudo feito pelo Eduardo Achar Navarro, que é um colega nosso que fez o seu trabalho de doutorado investigando lajes de concreto armadas por malhas de bambu. Ele provou que essas lajes de concreto armadas por bambu, elas têm uma resistência que chega a ser superior às lajes armadas por aço. Porém, pela falta de conhecimento técnico, a falta de político institucional, esse projeto ele ficou assim, ele apresentou excelentes resultados técnicos. Esses ensaios que vocês estão vendo aqui foram feitos no Imperial College of London, com excelentes resultados. Na verdade, aqui são utilizadas ripas de bambu. O bambu é todo ripado, né? Ele é ranhurado. Sobre essas ripas é aplicada uma conepox com pó de pedra, de maneira ao bambu ficar absorver o concreto, e o concreto ter uma boa adesão na parede do bambu.
E aqui são imagens da fabricação dessas lajes de concreto, e à esquerda, abaixo, a gente vê algumas dessas lajes sendo testadas, armadas por bambu. Então, essas aqui são algumas imagens das estruturas espaciais desenvolvidas pelo professor Luiz Eustáquio Moreira, né? Com ligações nodais. Então, o Luiz terminou esse trabalho no início da década de 90. Então, mostra a capacidade de utilização do bambu para entrevistas espaciais. Esse trabalho foi um trabalho bastante inovador para a época. Ele, na verdade, mostrou uma série de propriedades fantásticas do bambu, né? E a capacidade de substituição do bambu, de substituição do aço pelo bambu em construções civis, né? Aqui acima, à direita, a gente vê o modo de falha do material, né? Que ele, na verdade, ele rompe por cisalhamento paralelo às fibras, né? À medida que ele vai sendo carregado. Ou seja, a peça ela rompe na ligação, tá? E, enfim, esse é um estudo muito interessante, e aqui mostra a abertura da trinca, né? E aqui um modelo matemático que foi desenvolvido para analisar as tensões na parede do colmo. Mostra que o limite de resistência é dado pelas furações que são feitas no colmo e pelo embutimento em madeira colado dentro do colmo de bambu, né? Aqui nessa imagem, a gente... Então, agora, eu vou apresentar algumas das estruturas que nós temos desenvolvido na Bambutec, né? Bambutec foi uma empresa constituída por mim e pelo João Guina no ano de 2004. Hoje a gente conta com, na verdade, desde 2010, a gente conta com o Patrick Stoffel como um dos nossos sócios. Chama das estruturas ultraleves de bambus, que são estruturas que têm um peso extremamente reduzido, né? E então essa é uma tenda que é uma tenda bioclimática, construída com mastros de bambu e tecido de algodão modelada. Então essa tenda ela foi montada em uma série de eventos no verão do... E, Mário, parece que deu uma travada. Você me ouve? Mário? Pessoal, vi que caiu aqui novamente. A gente estava vendo a estrutura, né, bioclimática que você estava mostrando, aí Vou voltar travou. para cá. Isso. Vocês já estão vendo novamente, Sérgio? Sim, sim, sim. Beleza. Isso. Maravilha. Desculpe, gente. Estou tendo um problema de instabilidade hoje na internet, vocês me perdoem. Então, ela também utiliza essa geometria, que utiliza essa combinação de painéis em diferentes ângulos e alturas, o que promove essa passagem também do ar quente, tornando o espaço interno muito agradável, né? Então, essa tenda veio sendo montada em diferentes localidades do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Parque de Madureira, Copacabana, e aqui à direita a gente vê ela sendo montada na Casa Pirjan, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, uma das estruturas que a gente desenvolveu nos últimos anos são os pavilhões em bambu
e biomateriais, utilizando ligações flexíveis, né? Esses pavilhões, eles têm algumas características interessantes, né? Essa estrutura é uma estrutura que pesa 8,5 quilos por metro quadrado, ou seja, é uma das estruturas mais leves que se tem notícia. Tá? Ela é uma construção que, além de ser extremamente leve, ela tem uma característica que é o fato dela prescindir das sapatas para o seu funcionamento mecânico. Ou seja, obviamente, ela precisa ser apoiada e fixada no solo, mas ela pode prescindir das sapatas em concreto armado. Na verdade, para construções duradouras dessa estrutura, a gente usa sim as sapatas em concreto armado. Eu vou aqui mencionar também que, apesar de trabalhar com bambu há muitos anos, trabalhar com biomateriais, eu acho o concreto armado um material incrível. Tá? O concreto armado é um dos materiais que se tem conhecimento, que é um dos melhores materiais para a construção de fundações. E, então, na verdade, o problema não é o concreto armado. O problema é a forma como o concreto armado é mal usado na nossa sociedade. Então, na verdade, o concreto armado é uma tecnologia fascinante, só que ele é mal usado porque ele é aplicado de maneira irresponsável. Então, nesse caso, nessa estrutura, por exemplo, que é a estrutura autoportante que a gente está vendo aqui, as fundações em concreto armado, elas funcionam principalmente para ventos de sucção. Então, na verdade, elas funcionam como lastreamento da estrutura no solo, e, além de lastreamento, elas funcionam também para evitar o contato direto das colunas do bambu no solo. Na verdade, para as estruturas temporárias, isso não é um problema, porque você vai ter essa construção tocando no solo durante um período que é relativamente curto. Mas para construções duráveis em bambu, a gente precisa pensar em soluções que elevem o bambu entre 40, 50, 60 centímetros de altura em relação ao solo, permitindo que o material não seja influenciado pela umidade do solo. Então, isso é um aspecto particularmente interessante desse tipo de construção. Né? A mão é um sistema basculante, ou seja, a gente monta essa principal que a gente vê na foto da esquerda, essa tem dois modos, né? Ela é soerguida em duas partes. Então, você monta a primeira parte no solo, soergue a primeira parte, e depois você monta a segunda parte, um outro módulo no solo, e eles se encontram no topo com uma precisão surpreendente. Né? Então, a gente chega no topo, une esses elementos que vão se encontrar na cumieira da estrutura, e aí a gente procede às novas fases. Inicialmente, a gente trabalha num desses pavilhões que foi construído no ano de 2013, que ele é a nossa base de trabalho até hoje, né? E a gente fez a montagem, como a gente tinha uma área reduzida, uma área de imposta e tudo, a gente fez a elevação com ele já com as membranas e com as treliças de cobertura. Nesse galpão do SESC, a gente fez uma montagem um pouco diferente, que a gente soergueu a estrutura e depois fez o soerguimento dos painéis pantográficos vestidos com a membrana de algodão, com a membrana acrílica, perdão. Então, continuando aqui. Então, essas são imagens da vista externa do pavilhão de dia e o pavilhão à noite no polo cultural SESC Paraty. Então, nós desenvolvemos um sistema de ligações flexíveis, utilizando amarrações em cabos de poliéster e biocompósitos, que funcionam, esses biocompósitos são feitos com algodão e resina de mamona, que funcionam como anéis de travamento das ligações. Então, essa ligação, ela assegura um grau de liberdade no sentido X da estrutura, no sentido X e Y da estrutura, permitindo o movimento relativo dessas peças.
uma em relação às outras, né? Então, aqui a gente vê a aplicação dessas ligações, utilizando esse sistema de ligações, né? A gente vê que no caso, esses módulos pantográficos, eles são pré-fabricados, ou seja, eles são fabricados no nosso ateliê, são levados pré-fabricados para o local de montagem, expandidos no local de montagem, e na praça de montagem, ele vai ser tensionado por uma membrana acrílica, no caso, feita sob medida para esse painel. Então, esse aqui é um estudo que a gente vem realizando para a compreensão do comportamento mecânico dessas ligações. Então, esse trabalho foi publicado no ano passado, numa revista da Universidade de Surrey, e mostra assim, como a gente se ateve a aspectos ligados à geometria dessas ligações para fazer as primeiras proposições analíticas referentes ao comportamento dessas ligações. Então, a gente vem estudando profundamente essas ligações. Uma parte do meu trabalho de doutorado na PUC ele é destinado à investigação dessas ligações flexíveis, e a gente está tendo muitas respostas interessantes que em breve vão estar sendo compartilhadas com o público. Então, a análise das estruturas autoportantes de bambu, na verdade, o professor Luiz Eustáquio Moreira é assim, o precursor da análise dessas estruturas. Ele desenvolveu métodos que permitiram a simplificação dessas estruturas. Essas estruturas elas tinham uma série de dificuldades para serem implementadas numericamente em softwares. Então, o Luiz ele propôs determinadas simplificações que foram importantíssimas para que nós pudéssemos analisar essas estruturas de uma maneira adequada. Então, essas estruturas hoje, elas são analisadas conforme determinadas recomendações das normas técnicas brasileiras, né? Ações e segurança em estruturas, forças devido ao vento em edificações, e mais recentemente com a norma brasileira. Então, na verdade, apesar de existirem normas técnicas, os dados que a gente utiliza para embedar um modelo numérico são dados desenvolvidos em laboratório. Então, são dados próprios que foram inicialmente gerados pela pesquisa do professor Luiz Eustáquio Moreira e, posteriormente, pelo trabalho que a gente começou a realizar em cooperação. E, na verdade, aqui a gente está vendo uma estrutura desses pavilhões que está sendo submetida a forças de vento de pressão, como a gente vê nessa imagem acima à esquerda. Então, a gente nota que para um vento de pressão no sentido... Esse vento aqui está a 0 graus da estrutura, né? Então, ela comprime as barras em vermelho e traciona as barras em amarelo. Já esse vento a 0 graus, como a gente vê na figura 2, esse vento a 0 graus, um vento de sucção, a gente nota que ele praticamente traciona todas as barras dessa estrutura. Então, na verdade, é muito importante essa fase de simulação numérica dessas estruturas, porque permite que a gente tenha, junto com os modelos realizados e junto com essa parte de análise experimental de laboratório, a gente compreenda como funciona a mecânica de estruturas em bambu. E, obviamente, esses dados, para que sejam confiáveis, eles precisam ser coerentes com o material que é estudado, e por isso que eu trouxe toda aquela parte de investigação com material que fornece os parâmetros de engenharia do bambu como material de construção civil. Então, esse aqui foi um trabalho que a gente publicou no ano de 2009, junto com o professor Luiz Eustáquio Moreira, o João Bina e o professor Ripper, né? Nas imagens à direita, na figura 4, a gente vê o diagrama de momentos vetores, e na figura 5, as forças cortantes atuantes na estrutura. Então, essa aqui é a estrutura do Anfiteatro Junito Brandão, construída no campus da PUC-Rio. Essa estrutura aqui é uma estrutura particularmente interessante, porque ela é uma estrutura
que utiliza determinados elementos que são nada convencionais. Então, na verdade, foi uma estrutura desenvolvida basicamente com a combinação de três elementos estruturais. Esse desenho esquemático de abaixo, ele mostra para a gente como que a gente concebeu essa estrutura, inicialmente utilizando arcos de flexão ativa, onde varas de feixes de bambu eram submetidas a um processo de deformação elástica, de maneira a cumprir determinadas curvaturas que vinham sendo investigadas em modelos. Tá? Esses arcos de flexão ativa, eles não eram a gente queria trabalhar com arcos bastante delgados. E para utilizar bambus bastante delgados, foi necessário esse sistema treliçado, que treliça os arcos de maneira a garantir a sua estabilidade, a flambagem, certo? Uma vez descrita a geometria da estrutura, que, na verdade, essa estrutura, esse embasamento de concreto armado, desculpem, esse embasamento de concreto armado, ele já havia sido construído pelo arquiteto Carlos Pingarrilho, e a PUC nos convidou a construir essa estrutura para o anfiteatro da universidade. Então, em 2013, nós pedimos o apoio da FAPERJ para custear os materiais, e a universidade financiou a outra parte do projeto. Então, a gente desenvolveu esse projeto que combina os arcos de flexão ativa, como eu falei agora, as malhas pantográficas, que são pré-fabricadas e montadas em loco, e esses bipés de suporte da estrutura. A gente nota que ela é uma estrutura bastante orgânica e que ela não, ela na verdade utiliza essa repetição das cascas treliçadas, mas que cada casca tem uma geometria específica. Então, essa aqui é uma imagem da vista interna do anfiteatro. Aqui a gente pode ver o arco de flexão com esse sistema de vigamento que evita a flambagem do arco, certo? As malhas treliçadas, que tensionam a membrana acrílica de cobertura, né? E esses pórticos, que são formados por bipés em bambu, basicamente bipés e tripés, como esse aqui, por exemplo, e esses sistemas de vigas em bambus que asseguram a estabilidade longitudinal dessa estrutura. Muito bem. Então, aqui mostra um pouco do processo de desenvolvimento da forma dessa estrutura. Então, aqui a gente começando, esse aqui é o Patrick, né? Trabalhando, desenvolvendo esse sistema de arcos de flexão ativa. Mostra a vara de bambu deformando. A gente, à medida que a vara vai, esse feixe de varas de bambu ele vai deformando, a gente vai computando as modificações da geometria dele, até o momento de poder embedar isso no software. No caso, a gente trabalhou com 2 programas diferentes, que foram o CAD e, na verdade, 3 programas diferentes. O CAD, o SolidWorks e o SAP 2000. Né? O CAD e o SolidWorks para o desenvolvimento da forma e o SAP 2000 para a análise da estrutura. Então, juntamente com esses arcos, a gente foi investigando a composição dessas cascas sobre esses arcos. A gente nota aqui também nesse corte, que nenhum desses arcos ele está no mesmo plano e nenhum desses arcos ele tem a mesma geometria. Então, aqui nessa imagem, a gente vê, né, os arcos que foram desenvolvidos para cada uma dessas cascas, mediante as nossas, esse nosso estudo de geometria feito sobre a topografia do terreno. Então, a gente vai entender o processo de form finding dos arcos de flexão ativa como um procedimento sistematizado de projeto que envolve a fabricação de modelos físicos em diferentes escalas para a obtenção da estrutura e a informação das informações geradas a partir de modelos gráficos computadorizados. Então, aqui mostra
esse método de form finding sendo aplicado à geração desse arco de flexão ativo, né? Então, aqui os experimentos físicos preliminares, né, que mostram que o bambu esse comportamento funcionalmente graduado do colmo, onde o bambu no topo ele tem uma flexão diferente da parte intermediária e da parte da base. Então, na verdade, a gente compensa essa característica, essa organicidade do bambu, organizando as varas em feixes de 8 colmos. E uma vez esses colmos arqueados e submetidos a esse processo de deformação e embedada a geometria no software, a gente vai fazer o refinamento do desenho e a análise da estrutura. Então, aqui mostra os arcos, assim, a compreensão desses arcos, utilizando, sendo analisados para forças de ventos de sucção, como é essa imagem à esquerda, onde todos os elementos ficam tracionados, e aqui os arcos sendo submetidos a ventos de pressão com carregamentos simétricos, com essa imagem de cima, e ventos de pressão submetidos a carregamentos assimétricos, com essa imagem de baixo. Então, esses estudos foram importantes para a gente compreender o funcionamento mecânico dos arcos de flexão e depois avançar na compreensão do sistema completo, né? Utilizando os arcos, as treliças pantográficas e as colunas e vigas de bambu. Esse trabalho foi publicado recentemente, a posteriori, né? Porque essa estrutura ela foi desenvolvida, foi implementada em novembro de 2014 e é o espaço da PUC desde então. Então, alguns procedimentos de montagem que mostram como essas treliças elas foram soerguidas em módulos, né? A gente vai montando elas em cascas, essas cascas elas ocupam o seu lugar definitivo no espaço, vão sendo escorados, como a gente vê nessas imagens abaixo, e vão dando origem a novas cascas que vão sendo sobrepostas, permitindo também a saída do ar quente e o arejamento da estrutura. É uma estrutura que é muito apreciada pelos alunos, para lazer, descanso, uma estrutura que é utilizada pela comunidade da universidade para espetáculos, para debates, para uma série de eventos e também para shows e espetáculos, né? Gente, eu espero que não tenha sido muito cansativo. Eu sei que eu abordei muitos assuntos. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a introdução do Sérgio, e agora vou me colocar disponível para perguntas e para a gente bater um papo.